Sob o amanhecer suave, o Vale Verde se estende como um tapete esmeralda no coração do Brasil, onde campos de capim balançam ao vento, misturando-se ao trote dos cavalos e ao doce aroma da terra. No centro desse cenário, uma fazenda robusta, com paredes de madeira e telhado de telhas vermelhas, ergue-se como um sentinela silencioso. É o lar de Roberto Carlos, a lenda do futebol brasileiro, que busca paz após anos de glória nos gramados. Com pernas que outrora disparavam chutes como trovões, ele agora vive como fazendeiro, cuidando de cavalos e plantando milho, acompanhado por seu fiel companheiro Falcão, um cão-pastor brasileiro de olhos afiados e passos vigilantes. Todas as manhãs, antes que o vale desperte, Roberto sai da casa principal, suas botas gastas rangendo no cascalho, inspecionando cercas, acariciando Falcão e respirando o ar fresco. Para os moradores locais, ele é apenas um homem simples, um ex-jogador que escolheu a reclusão. Sabem que foi uma estrela, mas ninguém imagina que, sob aquela calma, há um guerreiro com instintos aguçados e um passado repleto de façanhas. Sua fazenda não é apenas um refúgio, é uma fortaleza, equipada com câmeras ocultas, sensores de movimento e um porão secreto cheio de equipamentos que nenhum fazendeiro comum possuiria. Mas o Vale Verde já não é o paraíso tranquilo de outrora. Nas últimas semanas, rumores começaram a circular nos cafés e feiras da vila. Estranhos apareceram, dirigindo SUVs reluzentes, oferecendo fortunas por terras. Alguns fazendeiros aceitaram, partindo às pressas sem olhar para trás. Os que recusaram enfrentaram problemas: estábulos incendiados, gado desaparecido, acidentes sem explicação. Roberto ouviu essas histórias de João, o gerente da fazenda e velho companheiro dos tempos de campo. João, corpulento e de riso fácil, é o braço direito de Roberto, mas também perspicaz, farejando o perigo antes que ele se revele. Certa manhã, enquanto Roberto e Falcão checavam as cercas ao sul, o cão rosnou baixo, orelhas em pé. Roberto parou, os olhos varrendo o horizonte. Ao longe, na estrada de terra que serpenteia até a vila, um SUV preto avançava lento demais para ser local. Ele franziu a testa, memorizando a placa. "Não são fazendeiros", murmurou, afagando Falcão para acalmá-lo. De volta à casa, encontrou João preparando café na cozinha rústica. "Viu o SUV?" perguntou João, servindo uma xícara fumegante. Roberto assentiu. "Não são daqui. Muito limpos, muito novos." João franziu o senho. "Ouvi que os Santos venderam a terra ontem à noite. Arrumaram as coisas e sumiram, sem dizer nada. Hoje cedo, Dona Clara disse que viu uns caras estranhos na fazenda deles, roupas caras. Não são do vale." Dona Clara, dona do pequeno mercado da vila, era o epicentro das notícias do Vale Verde. Se algo acontecia, Clara sabia primeiro. Roberto tomou um gole de café, a mente conectando os pontos. Ele já vira esse padrão antes, não em fazendas, mas nas ruas do Rio, onde as facções se moviam como sombras, comprando, intimidando, dominando. "Vou à vila", disse, pousando a xícara. "Fique de olho, João, e deixe o Falcão pronto." O cão, como se entendesse, ergueu a cabeça do canto, olhos fixos no dono. O trajeto até a vila era curto, uma estrada de terra ladeada por milharais e colinas suaves. O Vale Verde parecia esquecido pelo tempo, com casas de madeira desbotadas pelo sol e celeiros que rangiam ao vento. Mas sob aquela calma, uma tempestade se formava. Roberto sentia isso no jeito que os fazendeiros desviavam o olhar, nos sussurros que silenciavam quando ele entrava no mercado de Dona Clara. O lugar estava cheio aquela manhã, com o aroma de café torrado e pão fresco enchendo o ar. Dona Clara, atrás do balcão, limpava copos com uma energia que traía seu nervosismo. Roberto a cumprimentou com um sorriso familiar. "O de sempre", disse, sentando-se num banco. Clara preparou um prato de feijoada, mas seus olhos vagavam pelos outros clientes fazendeiros locais, alguns trabalhadores de passagem e 2 homens estranhos. Vestiam roupas casuais, mas as botas eram impecáveis, os movimentos calculados. Clara se inclinou, baixando a voz. "Aqueles 2 chegaram ontem à noite perguntando por terras à venda. Mas não são investidores. Um deles tinha uma tatuagem no pulso do tipo que os traficantes usam." Roberto não respondeu, mas seus olhos cruzaram os dela, num entendimento tácito. Clara não era só feirante, era os olhos e ouvidos do vale, criada na fronteira e capaz de farejar o perigo. "Quão ruim está a Clara?" perguntou, mantendo a voz baixa. Ela suspirou, esfregando o balcão já brilhante. "Ruim.
Os Lima se foram na semana passada depois que o poço deles foi envenenado. Os Costa recusaram uma oferta e os tratores deles amanheceram destruídos. E agora os Santos. Roberto assentiu, o rosto impassível, mas a mente funcionando como nos tempos em que lia o jogo no campo. Ele enfrentara defesas impenetráveis, adversários mais rápidos, mais fortes. Sempre venceu, não só com as pernas, mas com a cabeça antecipando, transformando as forças do inimigo em fraquezas. De volta à fazenda, encontrou João inspecionando as cercas do estábulo, Falcão correndo ao lado, farejando o ar. Algo está errado, disse João, apontando pegadas frescas na terra. Não são botas de fazendeiro. Alguém esteve aqui ontem à noite, perto do celeiro. Roberto se agachou, examinando as marcas fundas com solado tático, não as solas gastas de um trabalhador. Estão espionando, murmurou. Querem saber com quem estão lidando. João o olhou, sério. Chama o Léo. Léo era um jovem hacker, fã de Roberto desde os tempos de jogador. Agora um gênio da tecnologia em quem Roberto confiava para situações especiais. Ainda não, respondeu. Primeiro precisamos saber quantos são, o que sabem. Naquela tarde, um sedã preto parou na entrada da fazenda. 2 homens desceram. Um alto de terno, destoando na poeira do vale. O outro, mais baixo, com camisa de trabalho, mas mãos limpas demais, olhos alertas demais. Roberto os recebeu na porteira, Falcão rosnando baixo ao seu lado. Senhor Carlos, disse o de terno, estendendo a mão com um sorriso ensaiado. Sou Eduardo Lima, represento investidores interessados em propriedades no vale. Sua fazenda, digamos que tem atrativos únicos. Queremos comprá-la 3 milhões de reais, em dinheiro. Roberto apertou a mão, sentindo a pressão calculada, uma tentativa de afirmar domínio. Não está à venda, respondeu, a voz calma, mas firme. Lima sorriu, mas os olhos endureceram. Uma pena. O vale está mudando, Sr. Carlos. Ficar para trás pode ser arriscado. Roberto se encostou na cerca, fingindo relaxamento, mas catalogando cada detalhe. O volume sob a jaqueta do segundo homem, o fone quase invisível em seu ouvido, o SUV com o motor ligado. Vou pensar, disse, o tom afiado como uma faca. Eles partiram, mas o segundo homem lançou um olhar ao celeiro, como se mapeasse o terreno. Quando sumiram, Roberto assoviou para Falcão e foi ao celeiro. Sob uma pilha de ferramentas e sacos de ração, abriu uma escotilha escondida. Dentro, um porão que nenhum fazendeiro teria. Prateleiras com rádios militares, pistolas, equipamentos táticos não para noia, mas preparação. Roberto aprendera há muito que a paz é frágil, e homens como ele nunca podem baixar a guarda. Naquela noite reuniu-se com João na cozinha. Chame o Léo, disse por fim. Diga para trazer os brinquedos. E contate Ana e Tiago. Isso não é uma negociação, é guerra. João assentiu, pegando um telefone via satélite de uma gaveta. Roberto saiu para a varanda, Falcão ao lado, encarando o vale envolto em escuridão. Os homens de hoje pensavam que enfrentavam um ex-jogador aposentado. Estavam prestes a descobrir seu erro. Roberto Carlos não era apenas uma estrela do futebol. Era um lutador, e o Vale Verde era seu campo. Ninguém, nem mesmo a facção mais poderosa, tomaria isso sem pagar um preço alto. Na vila, Dona Clara fechou o mercado mais cedo, algo raro. Encontrou-se com Mariana, uma jovem agrônoma que emergira como líder silenciosa do vale. Mariana era esperta, com uma mente tão afiada quanto a de um estrategista. Roberto sabe o que vem por aí, disse Clara, servindo café na cozinha. Mas não pode fazer isso sozinho. Mariana assentiu, desdobrando um mapa do vale sobre a mesa. Ele não está sozinho. O vale somos nós, todos nós. Se a facção quer essa terra, terá que passar por todos. Clara sorriu, uma faísca de determinação nos olhos. Então vamos começar. Enquanto isso, num galpão nos arredores do vale, Eduardo Lima reportava ao chefe Serpente, um homem de olhos frios como os de uma cobra. A luz fraca iluminava o rosto de Serpente, sua voz carregada de desprezo. Um jogador de futebol? Só isso? Lima assentiu, mas uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Tem algo nele, chefe. Não parece um fazendeiro. Serpente riu, um som seco e sem humor. Então vamos quebrá-lo, como todos os outros. Ninguém neste vale pode nos parar. Mas na escuridão do Vale Verde, Roberto estava na varanda, olhando as estrelas. Ele enfrentara defesas impossíveis, adversários que pareciam invencíveis. Todos caíram. A facção estava prestes a aprender a mesma lição, da forma mais dura, porque Roberto não era apenas um jogador, era um guardião,
E esta fazenda, este vale, era seu lar. A noite no Vale Verde era um manto de silêncio, quebrado apenas pelo canto dos grilos e o sussurro do vento nos milharais. Mas, sob aquela calma aparente, uma tempestade se formava. No porão secreto, sob o celeiro, Roberto sentava diante de um mapa detalhado do vale, os dedos traçando caminhos e pontos estratégicos. Falcão, alerta, deitava a seus pés. João, com uma lanterna, checava o inventário de equipamentos táticos. Pistolas, granadas de fumaça, drones compactos, tudo meticulosamente organizado. Léo está a caminho, anunciou João fechando uma maleta. Disse que trará Ana e Tiago. Chegam ao amanhecer. Roberto assentiu, olhos fixos no mapa. Léo, Ana e Tiago eram sua equipe de confiança. Léo, um hacker genial que idolatrou Roberto desde jovem. Ana, uma atiradora de elite, ex-militar com precisão lendária. Tiago, um ex-segurança robusto, leal até o fim. Juntos, enfrentaram o impossível antes. Uma facção, por mais poderosa, não seria diferente. Quão grave é isso? Perguntou João, a voz baixa, mas firme. Roberto recostou-se, a mente funcionando como nos tempos de campo, analisando o adversário, buscando fraquezas. Pior do que a vila sabe, esses não são bandidos comuns. São organizados, financiados, com um plano. Querem o vale inteiro, não só minha fazenda. Usarão as propriedades como rotas de tráfico, armazéns disfarçados de silos. É um movimento estratégico. João franziu a testa. Por que a sua fazenda? Há outras maiores, mais perto da estrada principal. Roberto apontou um ponto no mapa, onde sua propriedade se erguia numa elevação natural. Controla o acesso principal ao vale. Daqui você vê qualquer veículo entrando ou saindo. Qualquer movimento nas estradas secundárias. É um gargalo. Se querem o vale, precisam deste lugar. Antes que João pudesse responder, um zumbido suave interrompeu o silêncio o sistema de segurança de Roberto, uma rede de câmeras ocultas e sensores instalada quando comprou a fazenda. Numa tela, um lampejo de movimento, 3 figuras avançando furtivamente pelo perímetro norte, suas silhuetas mal visíveis ao luar. Espiões, murmurou Roberto, ajustando o zoom. Os homens usavam equipamento tático leve, movendo-se com a precisão de soldados treinados. Não eram os capangas habituais da facção. Eram profissionais. Querem saber com quem estão lidando, disse. João alcançou uma pistola, mas Roberto ergueu a mão. Deixe eles se aproximarem. Quero ver o que procuram. Os intrusos moveram-se com cuidado, evitando áreas iluminadas, sem saber que eram vigiados por câmeras infravermelhas escondidas nas árvores. Um deles parou perto do celeiro, sacando um dispositivo que parecia um scanner. Buscam sinais eletrônicos, reconheceu Roberto. Querem saber se tenho segurança avançada. João sorriu, sem humor. Não vão encontrar nada. Léo projetou esse sistema para ser invisível. Roberto observou os homens completarem a ronda e recuarem, sumindo na escuridão. Não tocaram em nada. Não deixaram marcas óbvias, mas sua presença confirmava o que ele suspeitava. A facção estava intensificando o jogo. Não era mais só intimidação ou suborno. Estavam estudando o terreno, preparando um ataque. Ao amanhecer, o rugido de um motor anunciou a chegada de Léo. Sua picape empoeirada parou diante da fazenda, e 3 figuras desceram. Léo, carregando uma mochila cheia de gadgets, parecia mais um universitário que um hacker de elite. Ana, com um fuzil embainhado no ombro, movia-se com a graça de um felino, os olhos escaneando o entorno. Tiago, imponente e silencioso, avaliava tudo com um olhar treinado. Roberto, cumprimentou Léo, apertando sua mão com força. Pensei que tinha se aposentado de verdade. Roberto sorriu, uma centelha de seu velho euboleiro brilhando nos olhos. Tentei, mas os problemas me acham. Ana se aproximou, acariciando Falcão, que a saudou com um abano de rabo. Quão sério é? Perguntou, direta como sempre. Roberto os levou ao porão, onde explicou a situação. Fazendas vendidas sob pressão. Acidentes que não eram acidentes. A visita de Eduardo Lima. Léo conectou seu laptop ao sistema de Roberto, os dedos voando no teclado. Já tenho algo, disse após minutos. Interceptações de comunicações locais. Usam frequências criptografadas, mas não tão boas. Mencionam um tal Serpente, parece o chefe. Tiago grunhiu. Serpente. Ex-oficial. Desertou para a facção. Inteligente, cruel. Não comete erros. Se ele está por trás, não vai parar até ter o vale. Ana franziu o senho. Então por que não o tiramos agora? Um tiro limpo. Acabou.
Roberto negou com a cabeça. Não é tão simples. Serpente é só a ponta. Há mais por trás: dinheiro, contatos, talvez proteção de cima. Se o matarmos, outro toma o lugar e vem com mais força. Precisamos desmantelar a operação, não só cortar a cabeça. Léo ergueu os olhos da tela. Tem um mapa dos movimentos deles. Compram propriedades num padrão, cercando o vale, cortando rotas de fuga. Sua fazenda é o último elo que precisam. Roberto assentiu, a mente já traçando um plano. Então vamos dar algo que não esperam. João, prepare o celeiro. Quero armadilhas, nas entradas principais, granadas de fumaça, sensores. Ana, preciso de olhos nas colinas. Léo, invada as comunicações deles. Quero saber cada passo. Tiago o olhou, um meio sorriso no rosto. Como nos velhos tempos, né? Melhor, respondeu Roberto. Dessa vez jogamos no meu campo. Enquanto a equipe se mobilizava, Roberto foi à vila para se reunir com Dona Clara e Mariana. O mercado estava mais quieto que o normal, os rumores mantendo os clientes em casa. Clara os recebeu com café, mas seu rosto estava tenso. Ontem à noite queimaram o estábulo dos Ferreira, disse, a voz tremendo de raiva. Ninguém se machucou, mas a mensagem foi clara. Venda ou sofra. Mariana, sentada ao lado, abriu um caderno cheio de anotações e mapas. Falei com os fazendeiros. Alguns estão assustados, mas outros querem lutar não com armas, mas com informação. Sabemos quem entra, quem sai, que carros usam. Roberto a olhou, impressionado com sua determinação. Ela não era soldado, mas tinha instinto de estrategista. É exatamente o que precisamos, disse. Olhos em todos os cantos. Quero cada veículo, cada estranho reportado, mas deve parecer natural. Ninguém pode suspeitar que estamos organizados. Clara assentiu. Já tem um sistema. Os mecânicos, os entregadores, até as crianças de bicicleta, todos sabem o que procurar. Roberto entregou um número de telefone via satélite. Usem isso só em emergência. Mariana, mantenha os fazendeiros calmos. Se a facção desconfiar que estamos coordenados, vão mudar de tática. De volta à fazenda, a equipe trabalhava a todo vapor. Ana montou um posto de observação numa colina, o fuzil com mira telescópica cobrindo as entradas principais. Léo hackeou as comunicações da facção, interceptando ordens e movimentos. Estão planejando algo grande, informou, olhos grudados na tela. Falam em mensagem pro vale. Acho que atacam logo, talvez hoje à noite. Roberto se levantou, revisando seu equipamento. Colete tático, faca de combate, pistolas guardadas desde seus dias mais sombrios. Que venham, disse a voz calma, mas carregada de determinação. Vamos dar uma recepção que nunca esquecerão. Ao anoitecer, os primeiros sinais do ataque vieram. Os sensores detectaram o movimento 5 SUVs aproximando-se do sul, em formação. Ana, de sua posição, confirmou. São eles. 20 homens, armados até os dentes. Parecem mercenários, não os bandidos comuns. Roberto ativou o rádio. Tiago, flanco leste com João. Léo, bloqueie as comunicações deles. Ana, olhos nos líderes. Ninguém atira até minha ordem. A fazenda parecia deserta, luzes apagadas, portas trancadas, mas era uma fortaleza, com armadilhas projetadas para desorientar e neutralizar sem matar. Roberto não queria um massacre. Queria enviar uma mensagem. Os mercenários avançaram confiantes, pensando que atacavam um fazendeiro desprevenido. Mas, quando o primeiro SUV cruzou o perímetro, uma série de explosões não letais detonou, enchendo o ar de fumaça e luz cegante. Agora, ordenou Roberto. Ana disparou da colina, estourando pneus e desarmando armas. Tiago e João atacaram dos flancos, usando granadas de atordoamento para desorientar. Em menos de 3 minutos, metade dos mercenários estava no chão, desarmada e confusa. O líder, um homem de rosto marcado, gritava ordens em espanhol, tentando reagrupar. Mas Roberto surgiu das sombras, movendo-se com a precisão de um craque driblando a defesa. Um chute rápido, como os de suas cobranças de falta, derrubou o líder, inconsciente antes que pudesse sacar a arma. Amarrem eles, ordenou, enquanto Falcão rosnava, mantendo os prisioneiros acuados. Quando a fumaça dissipou, 18 mercenários estavam presos, seus veículos inutilizados. Léo hackeou o rádio deles, enviando uma mensagem falsa ao QG da facção. Alvo neutralizado, sem resistência. Era uma mentira, mas compraria tempo. Roberto se ajoelhou ao lado do líder, que começava a acordar. Diga ao Serpente que isso foi só um aviso, disse, a voz fria. Na próxima não serei tão gentil. O homem o encarou, olhos cheios de medo e confusão. Quem?
Quem é você? Roberto não respondeu. Apontou para João, que cortou as amarras do líder. Vá, e leve seus homens. Não quero ver. Luz aqui de novo. Enquanto os mercenários se arrastavam carregando os feridos, Roberto virou-se para a equipe. Isso não acaba aqui. Serpente sabe que não sou um fazendeiro. Vão voltar com mais força. Ana desceu da colina, fuzil ao ombro. Que venham. Estaremos prontos. Tiago, limpando o pó da jaqueta, sorriu. Nunca pensei que lutaria ao seu lado de novo, Roberto. Mas é bom. Léo, ainda no laptop, ergueu os olhos. Acabei de interceptar a próxima ordem. Serpente está furioso. Planeja um ataque total, não hoje, mas logo. Roberto olhou para o vale, agora envolto na escuridão. Ganhara a primeira rodada, mas a verdadeira partida estava por vir. A facção subestimara seu adversário, pensando que enfrentava um homem só. Mas Roberto não estava sozinho. Tinha sua equipe, o Vale e uma determinação forjada em anos de luta nos gramados. Serpente queria o Vale Verde. Roberto garantiria que ele pagasse um preço que jamais esqueceria. O céu sobre o Vale Verde amanheceu carregado de nuvens escuras, como se a própria natureza pressentisse a batalha iminente. Na fazenda de Roberto Carlos, o ar vibrava com uma tensão palpável, o silêncio entrecortado apenas pelo zumbido dos sensores e pelo latido ocasional de Falcão, o cão-pastor que permanecia vigilante ao lado de seu dono. No porão secreto sob o celeiro, transformado em centro de comando, Roberto analisava um mapa tático sob a luz fraca de uma lâmpada. Marcas de fumaça e terra revirada testemunhavam a vitória da noite anterior, quando a equipe repelira os primeiros espiões da facção com armadilhas precisas e movimentos coordenados. Mas Roberto sabia que Serpente, o líder cruel da facção, não aceitaria a derrota. Ele voltaria com força total, determinado a esmagar qualquer resistência e tomar o vale para suas operações de tráfico. Léo, curvado sobre seu laptop, quebrou o silêncio com a voz tensa. Está confirmado. Serpente está movendo tudo. 40 mercenários, caminhões blindados, drones armados e até um helicóptero. Planejaram atacar ao amanhecer. Ana, polindo seu fuzil num canto, rosnou. Que tragam o helicóptero. Tenho uma surpresa para ele. Tiago, ajustando um colete tático, deu um meio sorriso. Sempre otimista, Ana. Mas esses caras não são os capangas de ontem. São ex-militares, treinados para operações pesadas. Roberto ergueu os olhos do mapa, a voz calma, mas carregada de autoridade. Então vamos lutar como profissionais. Mas no meu campo eu faço as regras. João, organizando granadas de fumaça numa mesa, assentiu. As armadilhas estão prontas. As entradas principais têm cargas não letais. Se quiserem forçar, podemos subir o tom. Roberto balançou a cabeça. Nada de banho de sangue. Quero que vão embora. Que entendam que este vale não vale o preço em vidas. Mas, se nos encurralarem, vamos revidar. A estratégia era clara. Usar táticas assimétricas, explorar o terreno e contar com a comunidade. Dona Clara e Mariana haviam transformado os fazendeiros numa rede de inteligência invisível, monitorando cada passo da facção sem levantar suspeitas. O vale não era apenas terra, era um time. E Roberto, como o capitão que liderou o Brasil a tantas vitórias, sabia como orquestrar cada jogador. Ao anoitecer, ele dirigiu até a vila para uma última reunião com Clara e Mariana. O mercado estava fechado, as persianas baixadas, mas dentro, uma dúzia de fazendeiros se reunia ao redor de uma mesa coberta de mapas rabiscados. Mariana tomou a palavra, a voz firme. Mapeamos 3 rotas principais que a facção usará para entrar. Podemos bloqueá-las com tratores, fingindo manutenção. Os mecânicos estão prontos para cortar pontes se preciso. Clara completou, servindo café com mãos que tremiam de leve. Meus entregadores filmaram os carros da facção. Temos vídeos, placas, rostos, armas. Se algo der errado, mandamos tudo para a polícia estadual. Roberto os olhou, impressionado com a união do vale. Exatamente o que precisamos. Observem, gravem, atrasem. Cada segundo que ganharmos é uma vantagem. Um fazendeiro idoso, seu Manuel, ergueu a mão, a voz rouca. E se vierem atrás das nossas famílias, não temos armas como você, Roberto. Ele assentiu, entendendo o medo. Por isso vocês não vão enfrentá-los diretamente. As ações têm que parecer normais, um trator quebrado, uma cerca em reparo. A facção não ataca civis sem ameaça direta. Confiem em mim, já lidei com gente assim. De volta à fazenda, a equipe estava em posição. Ana montou 3 ninhos de atirador em colinas estratégicas, cada um com vista clara das entradas principais. Léo invadiu o sistema dos drones da facção,
reprogramando-os para enviar dados falsos aos operadores. Tiago e João patrulhavam o perímetro, checando cada armadilha, cabos ocultos que disparavam luzes cegantes, cargas de baixa potência que levantavam poeira, redes camufladas para prender veículos. Roberto, como sempre, ficou no centro, movendo-se entre as sombras com a precisão de um craque que conhece cada metro de seu campo. À meia-noite, os sensores captaram movimento. Uma caravana de caminhões blindados avançando do sul, acompanhada pelo ronco de um helicóptero. Léo, monitorando as comunicações, relatou: estão divididos em 3 grupos. O principal vem pela estrada central. 2 flancos tentam nos cercar. O helicóptero tem metralhadoras pesadas. Roberto acionou o rádio. Ana, olhos no helicóptero. Tiago, João, armadilhas nos flancos. Léo, deixe os drones deles loucos. Ninguém atira até meu sinal. A fazenda estava escura, as luzes apagadas para simular um alvo desprevenido, mas era uma fortaleza viva, cada armadilha um passe calculado, cada posição um gol planejado. Os mercenários avançaram com disciplina militar, caminhões em formação, homens com fuzis erguidos. O helicóptero voava abaixo, seu holofote cortando a escuridão. Mas então o plano de Roberto entrou em ação. João detonou a primeira leva de armadilhas, explosões de luz e fumaça que cegaram os motoristas e desorientaram os soldados. Ana, de seu ninho, disparou um único tiro, destruindo o holofote do helicóptero. Léo, enquanto isso, assumiu o controle de um drone inimigo, fazendo-o colidir com uma árvore numa explosão espetacular. Contato! Gritou Tiago pelo rádio. O flanco leste caiu numa vala escondida, os caminhões presos em redes camufladas. João atacou das sombras, lançando granadas de atordoamento para neutralizá-los. No flanco oeste, os fazendeiros de Mariana entraram em cena, movendo tratores para bloquear a estrada, forçando os mercenários a desviar para um campo minado com cargas não letais. O grupo principal, liderado por um homem que Roberto reconheceu como Serpente pelo andar confiante, avançou direto para a fazenda. Mas Roberto estava pronto. Usando valetas e milharais como cobertura, ele se movia como um ponta-esquerda, neutralizando 2 sentinelas com chutes precisos rápidos como suas cobranças de falta antes que pudessem soar o alarme. Serpente, de dentro de um caminhão blindado, berrava ordens em espanhol. Avancem, não deixem nada de pé. Mas seus homens perdiam coesão, o caos de fumaça, explosões e bloqueios os desestabilizando. Ana disparou da colina, estourando os pneus dos caminhões principais. Tiago, no flanco leste, lançou sinalizadores que iluminaram o céu, expondo os mercenários às câmeras dos fazendeiros, que gravavam de longe. Na vila, Clara coordenava a resposta civil, enviando vídeos das armas e veículos da facção para a polícia estadual em tempo real. Mariana dirigia os fazendeiros, mantendo as estradas bloqueadas com desculpas legítimas, como reparos emergenciais. O helicóptero, agora sem holofote, tentou uma segunda passagem, suas metralhadoras disparando às cegas. Mas Ana estava preparada. Com um lançador de pulsos eletromagnéticos improvisado por Léo, ela desativou os sistemas do helicóptero, forçando-o a recuar. Bom tiro! Exclamou Léo pelo rádio. Mas Roberto não comemorou. Serpente ainda estava em campo, e seus mercenários, embora abalados, eram uma ameaça. A batalha escalou quando Serpente ordenou um ataque direto à fazenda. Os 20 mercenários restantes se reagruparam atrás dos caminhões blindados, usando granadas de fumaça para cobrir o avanço. Roberto, de uma posição elevada, observava. Estão desesperados, disse pelo rádio. Tiago, João, flanco esquerdo. Ana, mantenha a pressão de cima. Léo, bagunce os rádios deles. A equipe executou com precisão. Tiago e João atacaram o flanco, usando granadas de atordoamento e tiros certeiros para quebrar a formação. Ana neutralizou os atiradores da facção, mirando suas armas para desarmá-los. Roberto, enquanto isso, avançou pelo centro, enfrentando um grupo que tentava invadir o celeiro. A luta foi breve, mas brutal. Ele desviou de um tiro com a agilidade de quem driblava zagueiros, derrubando o primeiro homem com um chute no queixo, forte como uma bola na trave. O segundo tentou esfaqueá-lo, mas Roberto bloqueou o braço, desarmando-o com um movimento fluido e nocauteando-o com um golpe no pescoço. Quando a fumaça se dissipou, Serpente estava sozinho, cercado por seus homens caídos. Roberto emergiu das sombras, sua silhueta imponente sob a luz dos sinalizadores. Acabou, disse, a voz cortando o silêncio. Serpente, segurando uma pistola, o encarou com ódio. Você não faz ideia de com quem está mexendo. Isso é maior que você, maior que este vale.
Roberto deu um passo à frente, desarmando-o com um chute rápido, tão preciso quanto suas faltas de longa distância. Talvez. Mas hoje você está no meu campo. Antes que Serpente pudesse reagir, Tiago e João o amarraram, juntando-o aos outros prisioneiros. Mas Serpente riu. Um som frio e sem alma. Acha que venceu, né? Isso não acaba comigo. Há outros maiores, mais fortes. Eles virão por você. Roberto não respondeu, mas as palavras ecoaram em sua mente. Léo, revisando documentos capturados, confirmou o temor. Encontrei comunicações. Serpente trabalhava para uma rede internacional, chamada La Sombra. Tem dinheiro russo, contatos asiáticos, até políticos corruptos no jogo. A batalha terminara, mas a guerra não. Roberto olhou para o vale, onde as luzes das fazendas começavam a se acender. Os fazendeiros, liderados por Clara e Mariana, haviam desempenhado seu papel com perfeição, garantindo que a facção não escapasse sem deixar provas. A polícia estadual estava a caminho, alertada pelos vídeos e relatórios. Mas Roberto sabia que a verdadeira ameaça ainda estava lá fora, nas sombras. Coletem tudo, ordenou a equipe. Armas, documentos, tudo. Não quero que a polícia encontre nada além do necessário. Enquanto a equipe trabalhava, Roberto saiu para a varanda, Falcão ao seu lado. O vale estava seguro, por hora, mas as palavras de Serpente ressoavam. Uma rede maior, mais perigosa, observava. Ao amanhecer, o Vale Verde parecia intocado, como se a batalha tivesse sido um sonho. A fazenda de Roberto, marcada por fumaça e cicatrizes, permanecia de pé, um símbolo de resistência. No porão, a equipe analisava os documentos capturados. Léo, com olhos vermelhos de horas sem dormir, falou: É grande, Roberto. La Sombra quer o vale como centro de tráfico no sudoeste do Brasil. Roberto assentiu. Ele enfrentara adversários formidáveis nos gramados, mas isso era diferente uma guerra contra uma máquina global. Quão perto estão de agir? Perguntou. Léo digitou rápido. Estão se reagrupando. Perder Serpente os deixou nervosos, mas já mandaram espiões. Vão tentar algo mais sutil agora, subornos, pressão legal, talvez infiltrados. Ana, recarregando o fuzil, grunhiu. Que venham. Vamos receber-los como recebemos esses. Tiago, mais sério, balançou a cabeça. Não vai ser tão simples. Depois disso, vão nos atacar por dentro. Roberto sabia que Tiago tinha razão. A batalha protegera o vale, mas também atrair a atenção. A Polícia Estadual e a Polícia Federal estavam chegando. Limpe o terreno, disse. Léo, apague qualquer rastro digital que nos ligue aos hacks. Ana, Tiago, preparem os prisioneiros para entrega. Ao meio-dia, viaturas da Polícia Estadual chegaram, seguidas por um comboio da Federal. Roberto recebeu o delegado local, Silva, na entrada da fazenda. Silva, o rosto endurecido por anos de serviço, observou as marcas da batalha. Meu Deus, Roberto, o que aconteceu aqui? Roberto, mantendo a fachada de fazendeiro, deu de ombros. Uns caras vieram fazer bagunça. Defendi meu canto. Silva arqueou a sobrancelha, claramente incrédulo. Defendeu seu canto? Isso parece zona de guerra. Temos vídeos mercenários armados, caminhões destruídos e um chefão amarrado como presente. Roberto sorriu de leve. O vale cuida dos seus, delegado. Os fazendeiros viram, filmaram, deve ter ajudado. Uma agente da Federal Almeida aproximou-se, o olhar avaliador. Senhor Carlos, precisamos de um depoimento. Isso não é um incidente local, é crime organizado. Roberto assentiu, cooperando sem revelar nada. Sou só um fazendeiro, agente, feliz em ajudar. Almeida não parecia convencida, mas os vídeos dos fazendeiros, editados por Léo, sustentavam a narrativa. Uma comunidade que se defendeu de invasores. Os documentos capturados plantados por Tiago apontavam Serpente como o mentor, desvinculando Roberto e sua equipe de qualquer ação além da autodefesa. No mercado, Roberto se reuniu com Clara e Mariana. O lugar estava cheio, os fazendeiros misturando alívio e determinação. Mariana abriu seu caderno. A rede funcionou, Roberto. Cada fazendeiro, cada criança, sabia o que fazer. Mas agora, todos querem saber o que vem depois. Roberto olhou a multidão, sentindo o peso da confiança deles. O próximo passo é tornar este vale intocável não só para a facção, mas para qualquer um que vier. Clara, servindo café, acrescentou. A Polícia Estadual está vasculhando propriedades da facção pelo estado, graças aos nossos vídeos. Mas ouvi rumores, tem gente maior por trás, com dinheiro e poder. Roberto assentiu. Por isso não paramos. Mariana, expanda a rede, treine mais fazendeiros.
Faça cada campo um posto de vigia. Clara, mantenha o mercado aberto, é nosso centro de comunicações. Naquela tarde, a equipe começou a transformar o vale. João modificou tratores, adicionando blindagem oculta e compartimentos para equipamentos. Ana ensinou técnicas básicas de observação a um grupo de fazendeiros, disfarçadas como caça esportiva. Léo instalou uma rede de comunicações criptografada, usando antenas camufladas como ferramentas agrícolas. Tiago patrulhava as colinas, garantindo que nenhum espião da facção se aproximasse sem ser visto. Mas a transformação ia além do físico. Roberto sabia que a verdadeira força do vale era sua comunidade. Cada fazendeiro que vigiava, cada criança que reportava um carro estranho, cada cliente no mercado que compartilhava um boato, era parte de uma defesa que não precisava de armas para ser letal. Uma semana depois, os primeiros sinais da nova tática inimiga surgiram. Léo interceptou comunicações. La Sombra, agora liderada por um desconhecido chamado O Fantasma, enviava infiltrados ao vale, disfarçados de investidores, trabalhadores rurais, até famílias. Estão aprendendo, disse Léo, mostrando um perfil. Esse cara, um suposto agrônomo, tem passado militar. Está aqui para mapear nossas defesas. Roberto chamou Mariana. Precisamos de olhos em cada recém-chegado. Nada de confrontos, só observação. Mariana assentiu. Já temos um sistema. Os mecânicos estão seguindo os novatos. Se alguém fizer perguntas estranhas, saberemos. A resposta do vale foi impecável. Quando o agrônomo visitou uma fazenda, os fazendeiros o receberam com simpatia, mas cada movimento foi filmado, cada pergunta reportada. Quando ele tentou instalar sensores num campo, um trator acidentalmente os destruiu. O infiltrado partiu sem nada, convencido de que o vale era só um lugar de fazendeiros paranoicos. Mas Roberto sabia que a pressão cresceria. O fantasma não desistiria. Ele reuniu a equipe na fazenda sob a luz da lua. Ganhamos tempo, mas não a guerra. Essa rede é maior do que imaginávamos. Podem tentar qualquer coisa, subornos, ataques legais, até aliados no governo. Ana, carregando o fuzil, respondeu. Que tentem. Este vale é nosso lar agora. Tiago, mais sério, acrescentou. Não é só nosso. É deles também. Ele apontou para as luzes das fazendas brilhando à distância. Roberto assentiu, sentindo a responsabilidade. Ele lutara por títulos, por glória. Mas isso era diferente, era pelas pessoas, por um lugar que se tornara mais que uma fazenda. Vamos seguir sendo fazendeiros, disse, mas também seremos guardiões. Ninguém toma este vale enquanto estivermos aqui. Dias depois, rumores começaram a correr nos círculos criminosos. Falavam de um craque das sombras, um homem que humilhara uma facção e protegera um vale contra todas as odds. As facções, temerosas de outro fracasso, passaram a evitar o Vale Verde, chamando-o de o lugar onde os fantasmas lutam. Roberto, na varanda com Falcão, chutava uma bola pelos campos ao nascer do sol, misturando sua antiga glória com seu novo papel de protetor. A fazenda seguia sendo seu lar. Os campos continuavam crescendo, mas agora eram parte de algo maior, uma comunidade que aprendera a se defender sem perder sua essência. Ele voltou ao trabalho arando a terra, mas seus olhos nunca deixaram o horizonte, porque Roberto, o lutador que nunca desistia, sabia que a paz era frágil, e os verdadeiros campeões não apenas vencem jogos, eles protegem o que amam.